Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um dos filósofos mais marcantes do século XX, Jean-Paul Sartre. Prepare-se porque vamos falar sobre liberdade, sobre responsabilidade e sobre o que significa, afinal, a gente criar o nosso próprio sentido para a vida. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase aqui. Essa é a ideia central, a chave que abre todas as portas do pensamento de Sartre. Parece simples, né? Mas o que ela quer dizer, isso muda tudo. Bom, este é o nosso mapa. A gente começa com essa ideia radical, depois explora o que é ser condenado a ser livre. Daí vamos sentir o peso dessa liberdade, entender nosso lugar no mundo, questionar se o inferno são os outros e, por fim, descobrir como podemos criar nosso próprio propósito. Vamos lá! Ok, então, para começar, a gente vai ver como Sartre basicamente vira a filosofia tradicional de ponta cabeça com essa ideia principal dele. Para entender isso, a comparação aqui é perfeita. Pensa numa faca. Antes de ela existir, alguém teve a ideia dela, né? A sua essência, o seu propósito de cortar. Só depois ela é construída e passa a existir. Com seres humanos, Sartre diz que é o exato oposto. Primeiro a gente simplesmente existe. A gente é jogado no mundo sem um propósito, sem um manual de instruções. E a consequência disso é gigantesca. Significa que não existe uma natureza humana pronta. Ninguém nasce egoísta, ou bom, ou qualquer outra coisa. Cada pessoa é uma tela em branco. E é só através das nossas ações, das nossas escolhas, que a gente vai se pintando, se definindo ao longo da vida. E se não temos essa essência pronta, bom, isso nos leva direto para uma consequência inevitável e um tanto assustadora: a nossa liberdade radical. Essa é outra frase clássica de Sartre. E só estranho, né? Um paradoxo. Como assim a liberdade? Algo que a gente tanto valoriza pode ser uma condenação. A explicação é a seguinte: estamos condenados porque, em primeiro lugar, ninguém pediu para nascer. A gente foi simplesmente jogado na existência. Só que, a partir desse momento, a gente é totalmente livre. E por ser totalmente livre, somos também totalmente responsáveis por tudo que fazemos. Não dá para botar a culpa em Deus, no destino, na sociedade ou numa natureza humana. A conta é nossa. E claro, carregar o peso dessa liberdade toda tem um custo emocional. Agora a gente vai ver as consequências psicológicas que nascem diretamente dessa nossa condição. Essa liberdade absoluta gera o que Sartre chama de angústia. Mas não é um medo comum, uma ansiedade. É mais como uma vertigem. É a consciência de que cada escolha nossa não define só quem a gente é, mas também representa a nossa visão de como toda a humanidade deveria ser. E o pior, sem nenhuma garantia de que a gente está certo. É uma responsabilidade imensa. Para deixar isso mais claro, Sartre usa essa imagem poderosa. Imagina um comandante militar que precisa decidir se envia seus soldados para um ataque onde eles podem morrer. A decisão é só dele e as consequências também. Não tem para onde fugir. Essa sensação de estar sozinho, com uma responsabilidade total, isso é a angústia existencial. E para fugir dessa angústia toda, o que muita gente faz? Recorre ao que Sartre chamou de má-fé, que, trocando em miúdos, é mentir para si mesmo. É fingir que a gente não tem escolha para poder escapar da responsabilidade. O exemplo clássico que Sartre dá é o de um garçom que age de um jeito meio robótico, exagerado, como se ser garçom fosse a única coisa que ele poderia ser no universo. Ao fazer isso, ele está se escondendo atrás de um papel social, agindo de má fé. É uma forma de dizer: eu não tenho escolha, eu sou só um garçom. Agora, vamos dar um passo atrás para entender como Sartre enxergava a própria realidade. Ele faz uma distinção bem importante entre nós, os seres conscientes, e, bom, todo o resto. Sartre divide o mundo em dois tipos de ser. De um lado tem o ser em si. São as coisas, os objetos. Uma pedra é uma pedra, e ponto. Ela é fixa, completa. Do outro lado tem o ser para si, que somos nós, a consciência humana. A gente é o oposto, incompleto, sempre mudando, sempre se projetando para o futuro. Certo. Então, se cada pessoa é uma liberdade em ação, o que acontece quando essas liberdades se encontram, quando elas se chocam? É aqui que as relações humanas entram em cena e tudo fica bem mais complicado. Sartre fala de uma coisa chamada o olhar do outro. Sabe aquela sensação de quando você está sozinho, agindo livremente, e de repente percebe que tem alguém te olhando? Nesse instante, você se sente julgado. É como se você virasse um objeto no mundo daquela outra pessoa. E a sua liberdade de ser quem você quer parece que fica congelada, presa na definição dela. E essa ideia nos leva finalmente à frase mais famosa
e provavelmente a mais mal interpretada de toda a obra de Sartre, que veio da sua peça de teatro Entre Quatro Paredes. Mas calma, ele não queria dizer que as pessoas são ruins ou que é melhor viver sozinho. O inferno que ele descreve é essa situação de estar permanentemente sob o julgamento dos outros, de ter a nossa liberdade constantemente transformada em um objeto, uma etiqueta, pela visão de outra pessoa. E assim a gente chega na reta final. Depois de tudo isso, a ausência de essência, liberdade total, angústia, o conflito com os outros, afinal, qual é o sentido disso tudo? Qual é o propósito da liberdade? Para Sartre, a resposta é que nós mesmos criamos o sentido. Se não existe um Deus ou uma natureza para nos dar um manual de regras morais, então somos nós que temos que inventar os valores. Cada vez que a gente escolhe ser honesto, corajoso ou qualquer outra coisa, estamos dizendo: isto tem valor. Não só para mim, mas para todos. A liberdade, no fim das contas, é a matéria-prima com a qual a gente constrói o sentido da vida. E o mais fascinante é que Sartre levou isso a sério na própria vida. Ele se envolveu em causas políticas, debateu, e o ato mais famoso foi quando ele recusou o prêmio Nobel. Por quê? Porque ele não queria ser transformado numa instituição, num objeto. Ele queria preservar sua liberdade de continuar se definindo até o fim. E no fim, a filosofia de Sartre vira um espelho, refletindo uma pergunta que é impossível de evitar. Se somos a soma das nossas escolhas, se cada ato nosso desenha um pouco de quem somos, a questão que fica é: que pessoa cada um de nós está escolhendo se tornar?